Isso, falta. Peraí. Já estamos! Boa tarde! Oi, oi, Feliz boa tarde. brincando, dando risada e descobrindo novidades aqui no nosso canalzinho, super aconchegante das nossas conversas plurais. Cris Bagatini, seu oi nesta tarde de quarta-feira. Oi, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Como a Adriana falou, eu tô em mono hoje, não em estéreo, só tá funcionando um canal aqui no meu nariz, então eu peço desculpas por esse sotaque anasalado, mas animado para nossa conversa. E hoje quem vai para o nosso centro do trio é ele, Adriano Salles. E aí, o que você vem? Vamos lá? Trocar? Aí! Sim, E a cara, gente quer agora a saber, pressão. agora pegou, sabatinar. A gente está em onda de debate, sabatina, está me sabatinando quem? Adriano Salles. Para ele contar para a gente, afinal de contas, Cris Bagatini, o que Adriano Salles faz? Ele é especialista em IA, ele é especialista em no-code, ele é especialista em inovação ou é tudo junto e misturado? Essa é a pergunta de hoje. E aí a gente já começa. Amigo, onde junta tudo isso, hein? Boa. Cara, eu acho que junta isso tudo que você descreveu é tudo que eu sou, no final das contas. Ou seja, quando eu olho para a minha vivência, eu não consigo me encaixotar num lugar só. Eu já fui o Adriano Salles que conhece muito sobre a área de CX e conhece muito sobre experiência do consumidor. Já fui o Adriano Salles que trabalhava com treinamento de liderança. Então, e sempre fui o Adriano Salles curioso, que se mete para aprender coisas que ele não sabe, né? Então, eu acho que é dessa característica minha que vem a história da inovação, né? A história de estar pensando em, em produtos, em serviços novos para atender as dores que a gente vê no dia a dia. Acho que eu brinco que eu sou curioso e inconformista por natureza. Então, eu estou sempre buscando uma forma de otimizar as coisas que eu cruzo pelo caminho. Então, a IA veio para mim como se fosse mais um brinquedo novo no playground, né? Então, agora para criar, eu posso usar esse brinquedo também. E aí eu vou lá, e é uma característica minha, eu gosto de aprender as coisas e vou lá e mergulho para aprender sobre IA, né? E mergulho para aprender sobre no code. Então, eu não acho que eu mergulho a ponto de me tornar um especialista. Eu acho que eu não sou um especialista em IA, mas eu sei aplicar IA em muitas coisas. Ou seja, eu tendo a valorizar um pouco mais do que ser especialista em algo, o saber aplicar algo. Ou seja, talvez não no máximo da eficiência que um especialista aplicaria, mas numa eficiência infinitamente superior à que você tem hoje. Então, o que eu faço onde junta isso tudo é, é ajudando, por exemplo, empreendedores a lançarem um MVP. Então, eles estão na fase de ideia e eu vou transformar essa ideia num produto testável, em algo que eles possam mandar para os clientes deles, para testar de fato se aquela ideia é uma ideia é, viável, ou seja, se tem apelo para as pessoas. Então, hoje o que eu faço é, tanto para empreendedores quanto para empresas, eu crio soluções digitais, né? Então, para uma empresa, eventualmente pequenas e médias, por exemplo, onde grande parte da gestão está concentrada em planilhas de Excel, etc. e tal, eu dou oportunidade para essa empresa de ter um sistema que faz uso de automações, que faz uso de inteligência artificial em prol de trazer benefícios para a empresa, benefícios reais. Não é necessariamente algo transformacional, até é transformacional,
mas não por ser uma bala de prata, e sim por otimizar um processo pequenininho. Só que é um processo que é feito 50 vezes por dia. Então, que carrega um grau de ineficiência com ele muito grande, né? Então, hoje, eu gosto de pensar que eu trabalho com inovação aplicada. Ou seja, é menos a inovação no PowerPoint, é menos a inovação teórica e mais a inovação na prática que é colocada à prova, né? Eu acredito em produtos digitais que são colocados à prova, mesmo numa fase muito embrionária. Eu estava exatamente agora tomando um café com uma pessoa, pensando ela com uma ideia boa, e é uma ideia super fácil de testar, e que ela pode testar na marra, né? Ou seja, ela gera para o cliente dela a percepção que está tudo sendo feito por IA, mas nos bastidores não tem IA nenhuma, é ela fazendo na marra. E, eventualmente, o que você precisa para testar uma ideia é só isso. Então, Mas hoje eu trabalho... é só para pegar esse ponto. A gente tem um tempo que o Namarra dá certo também, mas depois ele é custoso, né? E aí tem que olhar esse ponto da inovação, porque a gente percebe muito empreendedor começando, e aí e nessa história do MVP, vamos testar e vamos fazer o mínimo possível viável, né? Beleza. Só que chega uma hora que você tem que dar uma nova volta. Você entra nesse ponto da curva, é isso também? Cara, eu posso acompanhar a jornada do empreendedor em qualquer momento dessa curva, né? O que eu acho importante é que a etapa de prototipação, ela tem a sua vida útil dentro do ciclo de um produto, né? Então, você tem que... E uma coisa que eu não acredito são as ideias que do dia para a noite explodem, né? Essas daí, a menos que você tenha muitos milhões de investimento, essas daí são mais raras que os unicórnios. Então, normalmente você tem uma curva de crescimento que te permite... eu sempre falo com os empreendedores, eu falo assim, cara, lança a tua ideia. No dia que você sentir um frio na barriga, que isso aqui está dando certo, aí está na hora de você começar a se preocupar com outro passo. Porque antes disso, não tem nada para se preocupar. Então, acho que é, 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 essas ferramentas e esse olhar talvez mais manual, né, não escalável, digamos assim, dentro da fase de um empreendimento, ele tem sua vida útil. Ele tem sua vida útil e é importante você saber que tem uma hora que acaba e você tem que dar o próximo passo, né? Mas, normalmente, as pessoas estão preocupadas com passos muito à frente do que elas estão hoje. Em vez de se preocupar em, cara, eu quero subir 2 degraus, as pessoas estão preocupadas em ter um empoderamento tecnológico que permitam elas darem 15 degraus de uma vez. Cara, não, não. Acho que o que eu mais gosto da IA e das ferramentas no-code, que sem dúvida nenhuma é o meu grande aliado hoje em dia, cara, elas permitem você ir construindo à medida que o problema surge. Então, você não precisa se precaver tanto. Você pode ir construindo a partir de uma versão inicial que é vergonhosa, só que é melhor do que é hoje, e que vai sofrer 1000 interações até chegar no ideal. Só que enquanto isso, já tem coisa melhor, ou seja, você já está entregando para o usuário final uma solução que já melhora o dia dele. Ainda não faz tudo, mas vai crescendo à medida que o produto, né, que a solução vai ficando mais complexa, mais robusta, envolvendo mais áreas, etc. e tal. Então, é por aí. Uma coisa que eu queria entender um pouco melhor é a história de origem, vamos dizer assim, né? Então, você encontrou os seus superpoderes, né? E agora aplica isso no trabalho, no dia a dia, mas você mesmo disse que é uma pessoa muito curiosa, que estuda, que se conecta com muitos assuntos diferentes, e por algum motivo, esses assuntos
grudaram em você, né? Você começou a carregar esses assuntos. Eu queria entender há quanto tempo você escolheu esse foco, né, de no-code, de IA, para falar. Como é que foi essa decisão? Por que que você resolveu ir por esse caminho, sabe? Assim, você falou um pouco do seu passado, da sua história, mas como é que essa história desenrolou até o ponto atual? Boa, boa. É, cara, eu trabalhei em grandes empresas, eu fui Souza Cruz durante muitos anos, e aí eu trabalhei em marketing, inteligência de mercado, gerência de projetos. Depois eu fui ser headhunter, e eu fui headhunter durante 10 anos. Eu acho que foi o MBA mais valioso que eu poderia ter feito na minha vida, ter entrevistado, sei lá, quase 10 mil executivos. Eu conheci gente brilhante e numa posição tremendamente confortável, que é podendo fazer qualquer pergunta e o cara me respondia. Então, é incrível, né? Primeiro, o estar nessa posição com gente super competente. Então, o meu lado de gostar de gente adorava isso, né, no trabalho de headhunter. Então, durante 10 anos eu trabalhei nessa área. E aí, um belo dia, começou a ficar tedioso para mim, né? A parte operacional do recrutamento e seleção ela é muito repetitiva e aquilo me entediava. Então eu resolvi sair. Na época eu tinha uma consultoria minha, eu resolvi sair, vendi minha parte. É a consultoria essa que segue até hoje, é Uphill. E, e aí um belo dia resolvi que eu ia montar um supermercado digital, do nada, né? Basicamente partindo de um inconformismo meu de ser tremendamente mal atendido por, por players muito grandes do mercado, né? Eu estou falando de 2014 isso, então é muito antes do mercado de delivery existir. Mas eu falava, cara, isso aqui não é possível, né? Alguém tem que fazer isso direito. E quem que vai fazer direito? Eu. Então, como que faz direito, Adriano? A partir de hoje você é entregador de supermercado. Me liguei para 30 amigos e falei, olha, bonitão, a partir de hoje quem faz suas compras de mercado sou eu. Você me manda do jeito que você quiser, num áudio, num papel de pão, do jeito que for, e eu vou do supermercado mais barato até o mais caro e vou comprar a tua lista inteira. E vou chegar na tua casa e você não me paga nada. E aí, assim foi. Então, depois de atender durante uns 3 meses, eu percebi que, cara, aquilo era ultra factível, né? E tinha uma demanda real, né? E a única coisa que eu perguntava para esses meus amigos durante esse processo era, cara, esse serviço aqui para ser incrível, o que é que ele precisa ter? Era a única pergunta que eu fazia. E eles me falavam, tem que ter um entregador que nem você, Adriano. Tá bom, beleza. Ó, tem que vir tudo organizado, não quero marca de sacolinha plástica, tá bom. Ó, tem que ser barato, tem que poder comprar de tudo. Tem que, se eu não gostar da cara da carne, você tem que me devolver o dinheiro. E eu só anotava, né? Então, aí no final de 3 meses, eu falei assim, maravilha, eu já sei o que é a experiência dos sonhos para o cliente, então agora eu tenho que fazer engenharia reversa e eu tenho que construir a empresa inteira da porta para dentro para entregar isso. E assim foi. Convenci 5 investidores loucos, cada um botou 50 mil reais, 6 na verdade, e assim nasceu um website, um depósito vazio e um carro de entrega. E no Zip eu cuidava de toda a experiência do ponto de vista online e offline, né? Então, desde pensar o produto até pensar como que o meu entregador dava um bom dia para o cliente, isso tudo ficava comigo. E o Zip foi a virada de chave. Acho que eu sempre fui um cara que eu amei tecnologia. Ao longo da minha vida inteira, eu sempre tive envolvido com projetos de tecnologia, desde a época de estagiário. Eu sempre estava envolvido em um projeto de inovação, de pensar em abastecimento doméstico para lojas de conveniência, lá muito antes de ter inteligência artificial. Então, o Zip foi a virada de chave de, cara, eu adorei criar produtos digitais.
adorei. Foi uma baita de uma experiência. E, e eu acho que desde o Zip o que eu fiz foi aplicar o mesmo framework que eu usei no Zip, eu apliquei em todos os produtos que eu desenvolvi até agora. Que é cara, parte do desejo máximo do teu consumidor e constrói a partir dali. Você não pode construir ao contrário. Você não pode construir algo e depois pensar como você vai encantar o teu cliente. Tem que ser ao contrário. Então, eu saí do Zip e fui trabalhar no Grupo Trigo, que são os caras do Spoleto, do Gourmet, Shining Box, enfim, tem um monte de restaurantes. E aí eu fui lá, foi a primeira experiência para trabalhar as a service. Então, eu era um executivo contratado para um projeto específico. Eles queriam desenvolver uma plataforma para gestão da rede de franquias e como se fosse um super app, e eles queriam que eu desenvolvesse isso. Então, foi a primeira experiência as a service. E aí eu entrei para começar a desenvolver esse produto, mas como é, eu sou inconformista, eu começo a ver um monte de coisa que eu acho que não está de acordo e eu não tenho problema nenhum de falar. Então, eu falando, pô, por que a gente não faz isso? Pô, você topa fazer? Top. Então, beleza. Aí desenvolvi um app multimarca para eles, né? Para que a Maria Clara possa pedir com a sua família Spoleto, Shining Box e Gendai e receba tudo em casa vindo de 3 restaurantes diferentes, por exemplo. Enfim, e fui criando outros produtos digitais. Então, desde então é o que eu faço. O projeto com o Grupo Trigo foi um projeto de 1 ano e meio, mais ou menos. Depois eu acho que eles já estavam com inovação suficiente para tocar. E aí montei a minha consultoria, que é fazer exatamente isso para outras empresas, né? E onde que entrou a história do IA e do no-code? Entrou quando entrou para todo mundo, na verdade, em janeiro de 2023. Em janeiro de 23, logo que eu tinha saído do Trigo, eu estava vendo um post no LinkedIn que tinha um vídeo de um cara fazendo uma aplicação lá, um aplicativo qualquer, usando no-code. Eu assisti o vídeo, eu falei, ué, mas isso aí que ele fez, eu sei fazer também. Fui abrir a ferramenta e vou lá, eu criar exatamente a mesma coisa que o cara tinha criado. Consegui. Aí eu falei, caraca, foi o momento eureka. Eu falei, meu Deus, agora não preciso mais de uma software house para dar vida aos produtos. Pronto, amei. E aí, cara, se eu amar um negócio, eu sou meio obsessivo compulsivo. Então, eu vou consumir loucamente sobre ele e eu vou aprender muito rápido, porque eu pego e, cara, posso passar uma semana mergulhado e vamos embora. Eu aprendi a fazer mágica com cartas assim também. Então, assim entrou o no-code e a IA entrou para mim, por isso que eu não sou especialista de IA, não sou especialista. A IA entrou quando entrou para todo mundo. Quando o ChatGPT apareceu a primeira vez, eu, como alguém que adora ferramentas, eu falei assim, uau, cara, essa ferramenta é muito bacana. Dá para criar um monte de coisas com ela, né? Eu rapidamente enxerguei tudo que dava para inventar a partir dali. Então, eu acho que eu não sou um especialista, eu sou um entusiasta. Eu sou um entusiasta de IA e, como um bom entusiasta, eu consigo trazer ela para dentro dos meus projetos. Então, eu consigo criar sistemas, por exemplo, usando um caso real, para uma consultoria de recrutamento e seleção, que, quando ela recebe os seus currículos dos candidatos, esses currículos são analisados por uma IA que prepara um resumo de 6 linhas sobre cada candidato. Essa pequena funcionalidade, ela é ridícula de fazer com IA. O grau de assertividade de IA é muito alto para esses casos. E isso traz uma economia de tempo estúpida dos recrutadores. Porque, sem ler um currículo, ele abre lá
vê 6 linhas sobre a Maria Clara, já entende mais ou menos, minimamente, ele entende se faz sentido ou não faz sentido ele se aprofundar na Maria Clara ou não. Então, apesar de não ser especialista, como as ferramentas de no-code são ferramentas muito acessíveis, elas permitem que você integre IA para dentro dos teus processos, enfim, que você possa trazer ganho real com essa tecnologia. Acho que é assim que entrou. Eu Expliquei? acho que a gente está numa disputa aqui, né, uma conversa de qual a gente vai dar o nome da profissão do Adriano. Então, eu estou aqui anotando umas ideias, calma que já sei. Boa. Essa é a Mas meta do dia. é a meta do dia sair com esse nome. Mas uma coisa que me chama muito a atenção e é uma raridade é essa da tua jornada no Zip, de você ter ficado 3 meses só ouvindo o cliente. Porque isso é uma raridade. As pessoas não ouvem o cliente. Se fala muito em humanocentrismo ou clientecentrismo, mas basicamente você fica numa inferência do que o cliente quer. Faz toda a diferença, né? Assim, você também tem esse lado humano que você traz. Você falou muito da ferramenta, mas você não falou das suas habilidades humanas ali, né? A gente já falou em outros momentos dessa formação do coach, da escuta, mas eu queria te ouvir mais a respeito desse olhar para o outro, que para mim é super importante, né? A gente está propondo experiências. Eu acho que o humanocentrismo, no final das contas, ele tem a ver com uma curiosidade genuína sobre o outro, né? Acho que é sobre abandonar o teu ego e curtir um pouco a onda do outro. Mas isso é muito Então, raro no empreendedor. eu não sei se é tão raro no empreendedor, porque quando eu penso no seu Manuel da esquina, que conhece o nome dos clientes todos, que é o padeiro da esquina, o manocentrismo para ele é o status quo. Ele entende que aquilo é tremendamente necessário. Então, quando a gente pensa, o mais inato do ser humano é ser humano. A gente é para isso. É que no final das contas a gente. E aí, quando você vai para as grandes corporações, então a gente complica muito no meio do caminho. Quando você vai para as grandes corporações, você tem um monte de ego no meio do caminho que quer. Eu acho que eu sei o que o cliente quer. Não, tenho certeza, porque eu tive um insight, eu fui na última, enfim, no último evento de inovação e eu acho que é assim, entendeu? Então, eu acho que entre os empreendedores sim existe. O que talvez não tenha tanto é essa curiosidade sobre o ser humano. Que aí eu aprendi com a minha mãe, uma psicóloga de mão cheia, uma das precursoras da Gestalt terapia no Brasil. Então, cara, eu nasci e, cara, minha mãe me usou de laboratório, com certeza. Minha mãe testou um monte das coisas que ela acreditava que eram coisas legais comigo e com minha irmã. Então, eu acho que esse interesse sobre o outro e, e, e quase que acreditar numa premissa que, cara, o outro tem algo que você não tem. Ele tem uma coisa que você não tem, cabe a você ir lá descobrir, porque se você descobrir, vai ser bom para você, porque seu álbum de figurinha também cresce. Então, eu acho que esse foi isso seguramente que me manteve como headhunter tantos anos, porque é mó barato. Essa parte é muito legal, né? Tem muita gente incrível no mundo que tá na porta ao lado, a gente nem sabe. Então, acho que isso eu carrego comigo, não tem jeito. Dona Maria Cristina botou aqui, vai ficar comigo. E eu acho que é essa a parte legal, no final das contas, né? Se eu criasse um produto de super sucesso e imaginasse que é um monte de robô usando, eu acho que eu ia ficar um pouco frustrado. Acho que o fator quentinho no coração, né, da nossa amiga Maria Clara, eu acho que faz diferença, né? Acho que é legal você pensar que, quer seja por um produto, quer seja por uma mentoria, por uma consultoria, pelo nome que você quiser dar para uma colaboração entre dois seres humanos, que você impactou
impactou a biografia daquela pessoa. Ou seja, que você não fez ali só o esperado, mas que você, de fato, impactou a biografia, né? Eu acho que para isso você tem que estar disposto à humanidade toda, a tua e a do outro, né? Eu queria explorar também. Primeiro que eu acho que você devia escrever um livro sobre essa experiência de Headhunter aí. Não sei o quanto você tem de memória ou de anotações, mas assim, é o tipo de coisa que eu adoraria ler, né? Essas histórias, essas anedotas, de conhecer, enfim, milhares de executivos e tudo. Até uma lógica, né, desse perfil de quem são essas pessoas e tudo. Eu acho que a perspectiva do curioso, né, ela ajuda muito a trazer essa característica. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar também, a gente falou muito do como, a gente falou muito do o quê, mas a gente falou pouco do porquê. Por que você escolheu ajudar empresas a criar soluções digitais, né? Você fez isso, gostou, aprendeu, né? É um negócio que te gera, né, animação, você gosta de mexer com isso, de brincar com isso, mas qual que é o motivador principal, assim? Por que escolher fazer isso de uma maneira não só como consultoria, né, como um trabalho que você fornece serviço ou as a service para alguém, mas também escrevendo sobre isso e divulgando isso no LinkedIn, que tem sido um dos seus focos diários aí, né? Talvez uma das pessoas mais presentes continuamente na rede, gerando conteúdo que, assim, para a gente é ótimo, para você é um trabalho, né, bastante contínuo e que precisa de dedicação. Então, eu queria entender um pouco do porquê dessas escolhas, de onde veio, qual a motivação por trás disso. Cara, eu acho que o porquê tá todo conectado, que é o que me enche o coração de alegria é empoderar as pessoas para irem além, para criarem, ou seja, todos os projetos que eu entrego, eu basicamente uso duas ferramentas, e eu uso as ferramentas mais simples que existem no mercado. Porque uma coisa que eu gosto muito dos projetos é, quando eu entrego, eu vou capacitar as pessoas a usar aquelas ferramentas, para que a partir dali elas sigam por conta própria. Então, eu gosto muito, todas essas portas que se abriram para mim, porque eu fui curioso e talvez um pouco persistente de me dedicar a estudar um pouco sobre no-coding, estudar um pouco sobre IA, essas coisas, elas estão acessíveis para todo mundo. E me dá um pouco de angústia de ver que as pessoas não estão aproveitando, que não estão se dando conta de que a gente vive num momento diferente, de que os tempos são diferentes agora, que a gente precisa adequar o nosso bate-cinto de utilidades. Então, acho que dentro do LinkedIn, eu faço um pouco esse trabalho de fazer, de trazer para perto das pessoas, de fazer com que seja algo tangível, possível, que as pessoas experimentem mais. Porque eu realmente acho que hoje a gente tem acesso a tecnologias muito poderosas e que são muito acessíveis. Isso não era uma verdade há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás era muito mais complexo do que é hoje. Assim, algumas ordens de potência. Então, só que o normal nosso é a gente entrar no status quo. E o status quo é que, cara, essas soluções muito complexas, não são para mim, isso é para coisa de gente de tecnologia, isso é para gente que sabe desenvolver. Não, imagina que eu vou aprender a gerar uma imagem dessa, impossível. Não, esse prompt vai ser muito difícil. Mas não é. Essas são todas crenças limitantes. Então, eu acho que tem um quê de a minha meu propósito seguramente está relacionado com isso, que é empoderar. Eu botei até esse negócio na empresa lá na Innovaction, que é Transformation for All, que é, cara, é para todo mundo, para todo mundo. Então acho que é um pouco esse o propósito.
Vou lançar um agora, assim, eu vou começar assim, Ufa! ouvindo ufa, né, que não, hoje não é ufa, ufa é seu. Ele ama esse ufa. O habilitador de inovação foi algo que me trouxe, assim, mas O eu tenho quê? mais um habilitador de inovação aplicada. Porque quando eu vou te ouvindo, você está falando muito sobre trazer essa possibilidade do empoderamento, de abrir portas, da escuta das pessoas, mas também sobre permitir. E aí, para mim, veio habilitar, porque é sobre. Tem um lado das pessoas, mas essa engenharia reversa também, né? De olhar e habilitar essa inovação. Porque parece, a inovação já está ali dentro, os elementos já estão ali dentro, eles só não são percebidos. E aí, com o conhecimento que você tem de ferramentas, que é algo que você busca permanentemente, isso torna uma habilitação, você se torna um habilitador do potencial de inovação daquela empresa, daquele coletivo. E aí, olhando, primeira sugestão, ela é um rascunho ainda, mas a gente já começa pode brincar com isso. E olhando para essa habilitação, o habilitador, a pergunta que eu queria fazer assim, o que eu sinto, né? Eu estou aqui do lado de cá, eu preciso. Quais são os elementos que mostram que eu preciso chamar o Adriano para um bate-papo? Primeiro que ele vai topar, porque o Adriano é a pessoa que mais gosta de bater papo, mais do que eu, às vezes, eu acho. Mas que sentimentos, que expressões que as pessoas podem estar falando na sua vida que sinalizam uma necessidade de um papo com você, com esse olhar para habilitar a inovação? Boa pergunta, Maria Clara. Cara, eu acho que tem algumas situações. Uma delas é do empreendedor que tem uma ideia. Ele tem uma ideia, ele já mapeou uma dor, ele tem um jeito que ele acha que vai resolver essa dor, e ele. Só que isso tem que virar um site, né? Tem que virar um produto que possa fazer login, que possa ter o formulário, enfim, isso tem que virar uma solução. Então, acho que esse é um público. Quando você vai para pequenas e médias empresas, normalmente a inovação ela está mais associada com resolver uma dor real. É menos sobre explorar alguma coisa nova e mais sobre resolver uma dor real. Fala, cara, eu não aguento mais essa planilha aqui, porque quando atualiza, a Maria Clara tem que passar a noite, porque se apagar, se o computador dela desligar, não aguento mais. Ou seja, tem dores reais cara, a comunicação da empresa está um desastre, fica tudo centralizado no WhatsApp, não tem um lugar para guardar as coisas. Então você vai ver os empreendedores reclamando de algo que ele fala, cara, isso aqui está me dando muito trabalho e eu tenho certeza que estava para resolver isso aqui com tecnologia, mas eu não sei como. Então é sempre uma conversa em torno disso. Ele sabe que dá para resolver com tecnologia, é quase que ele está inconformado, é um absurdo que ele esteja passando por aquilo. É um absurdo que os dados do nosso escritório de arquitetura estejam todos numa planilha de Excel. Um absurdo. O cara da obra lá, quando fala que terminou de pintar a parede, que ele não possa dar um check numa caixinha e que automaticamente o gerente da obra saiba que a parede está pintada. É um absurdo isso. Então, são sempre dores dessa forma, né? E aí você tem um terceiro perfil, que eu acho que são empresas que que não estão nessa etapa e que estão na etapa de, cara, eu quero pensar além. Aí sim eu quero inovar, quero, quero aproveitar uma linha de produto que ainda não existe, né? Não sei nem se pode, mas como é nossa aqui eu vou falar. Lá no Grupo Trigo, teve uma conversa com uma diretora de franquias que ela falou, poxa, eu tenho um monte de leads dispostos a pagar X mil reais por uma franquia, mas a gente não tem nenhum produto nesse preço. A franquia do Spoleto custa, sei lá, vou dizer um número, custa 500 mil reais.
custa R$1 milhão. E a gente não tem um monte de gente que estaria disposta a pagar aqui 300 mil para ter uma franquia do Spoleto, mas não cabe o produto. E aí a minha pergunta do leigo é, tá, mas por que a gente não cria um produto? Não, mas criar um produto é muito complicado, não dá. Não, imagina, não sei o quê. Posso criar um? Pode. Então tá bom. Criamos um modelo de uma franquia digital do Spoleto, que a gente podia abrir o iFood, escolhi uma cidade qualquer, Pindamonhangaba, abri o iFood em Pindamonhangaba, eu via quem eram os restaurantes 5 estrelas, pegava meia dúzia, ligava para eles, falava, tudo bem? Tudo. Diz uma coisa, você quer plugar um Spoleto delivery no teu restaurante? Eu vou usar a tua cozinha, os teus funcionários, para você entrar como uma renda adicional e o único compromisso que você tem que ter é você compra os insumos comigo, que assim a gente garante a qualidade dos produtos. Ah, mas Adriane, como é que você vai controlar a qualidade? Quem vai controlar a qualidade é o público. Então, vai ter lá o Spoleto Pindamonhangaba, que opera dentro do restaurante do seu Manuel. E olha, seu Manuel, se a nota desse restaurante do iFood baixar de 4.4, eu te desconecto na hora. Pronto, acabamos de criar uma franquia que cabia de sobra no budget que eles tinham e que permite um potencial de expansão gigante, né? Partindo de um cenário onde você está com o jogo ganho, né? Você está com o jogo rolando lá, você tem suas franquias rolando, os restaurantes operando, etc. e tal. Então, eu acho que o terceiro grupo vem de, cara, eu quero ir além, né? Eu quero ir além e aí, nesse momento, o olhar de alguém de fora é tremendamente poderoso, né? Porque você começa a desafiar um monte de crenças limitantes. Quem está no olho do furacão dificilmente enxerga o furacão. Você tem que estar do lado de fora do furacão para enxergar ele. Então, é legal. E aí é um trabalho, eu diria, menos braçal e mais estratégico, de fato, de pensar qual é o produto, qual é o público, enfim. E mais que tudo, dos maiores desafios que existem é você fazer nascer um MVP, porque normalmente nessas empresas os processos de inovação estão associados a projetos muito bem acabados, e não deve ser assim. Você tem que lançar um MVP que de fato só tem o que precisa. Segundo o nosso amigo mais controverso do mundo, Elon Musk, você tem que tirar tanto do projeto a ponto de você ter que colocar alguma coisa de volta. Então, carro, vou fazer um carro, tá bom. Tem que ter a carroceria, tá bom. Porta, não precisa ter porta. E as rodas? Não. As 4 rodas precisa ter? Não, só 3. Com 3 de roda, então vai rodar com 3. Pô, mas com 3 ele fez uma curva e encostou. Tá bom, volta de novo uma roda, então. Então, essa é a mentalidade de fato de inovação. Eu acho que o que a gente precisa no mundo de hoje é agilidade inovativa, né? Não adianta você pensar em inovação que você leve 1 ano para colocar no ar. Cara, pô, em 1 ano, hoje em dia, em 1 ano o cara, enfim, tá levando gente para a Lua. Então, acho que esses são os 3 públicos, de uma forma geral. Muito bom. Vai querer mais uma, Cris? Estamos no nosso horário aqui. Ou tá tudo bem para aí? A gente vai parte para as despedidas. Eu já estou na linha das reflexões finais aqui. Então manda aí. Boa. Bom, primeiro, muito legal de conhecer um pouco mais, acho que tanto a história quanto os bastidores ali das mudanças e das decisões. Acho que dá para entender bem. A essência está muito clara, né? Essa essência. Eu vejo muito que é uma linha de que
Ainda também não cheguei numa boa proposta de sugestão, mas a gente vai encontrar. Mas eu vejo muito nessa lógica de que a tecnologia não seja uma barreira, e sim uma alavanca, né, para a construção. Eu acho que você é essa pessoa que transforma tecnologia em alavanca, muito no sentido de deixar com que o humano faça a atividade de humano, né, e a máquina faça a atividade de máquina. Eu acho que algo nessa linha, eu acho que me marcou bastante esse inconformismo, né, esse incômodo com a possibilidade de ser mais simples, de ser mais equilibrado, de ser mais humano, e a utilização ruim das tecnologias causando essa situação, né? Eu acho que essa imagem me marca bastante, né? Você como alguém que está ali para habilitar, como a Maria Clara falou, mas para proporcionar essa liberdade, essa capacidade de humanizar o trabalho, né? Enfim, via tecnologia, via inovação. Então, acho que é isso, assim, essas são as reflexões gerais, mas gostei bastante de conhecer um pouco mais também, e tem excelentes cortes aí para você postar depois, que acho que teve vários momentos interessantes aí, que o pessoal vai gostar de saber bastante também. Boa. Adriano, suas palavras finais, amigo. Já digo, antes de vocês me trocarem, vou dar as minhas. É muito bom te ouvir. Eu acho que você traz uma coisa que não vem na sua fala, mas a apreciação tem que ser dada. Você é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. E acho que quando você soma a capacidade técnica e a visão da simplificação, olhando para as ferramentas, tem uma potência muito grande de amplificação das possibilidades que as próprias pessoas que estão dentro das empresas, elas não conseguem ver, porque a vida cotidiana ela é muito complicada, né? E existe uma tendência, percebo isso, da gente querer deixar tudo muito grande, porque grande tem valor. E aí entendemos que o valor está no outro. E quando você olha para o outro, quem atribui valor é o outro. A gente quer valorizar, 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 mas se o outro não valorizar, sua intenção foi para o saco. Então, quando você tem esse olhar carinhoso, generoso e acolhedor para as pessoas e cuida com tanta intensidade de olhar o que faz, essa pergunta para mim é muito, muito forte. O que pode tornar a sua jornada, a sua experiência incrível? E olhar em como fazer com que isso aconteça de uma forma em que seja sustentável e que seja possível dentro do negócio, eu acho que isso é muito valor. Então, e vem da sua natureza ser generosa, e isso não é de qualquer um, isso é seu. E eu celebro que você seja assim. Então, estou bem legal, assim. Fiquei bem feliz com essa conversa hoje. Agora te convido para as Boa. últimas. Cara, para mim é um prazer. Para mim é um super prazer. Vocês são duas pessoas queridas, então poder ter essa conversa, enfim, esclarecer para vocês, esclarecer para mim também, eu acho que é uma super oportunidade. Acho que eu fiquei pensando que se as pessoas tivessem a oportunidade de se apresentar dessa forma, as pessoas se apresentariam muito melhor. Ou seja, a gente está aqui num ambiente onde, beleza, não teve esse propósito de contar especificamente dos detalhes da minha carreira, mas eu contei bastante. Cara, é incomparável. É incomparável como as histórias saem diferentes quando você está num ambiente de confiança, está relaxado, enfim, etc e tal, versus o ambiente onde as pessoas normalmente têm que contar suas histórias, né? Quando a pessoa pede para, então tá, me conta aí um pouquinho da tua carreira, cara, a ambiência tá uma desgraça ali naquela hora. Tá tudo feito para acabar com a performance daquele cara ou daquela mulher. Então, para mim, um super privilégio, com certeza.
Sabatina com Perguntas amor. muito carinhosas. É, a sabatina a surra de beijo. Então é isso, gente. Ficamos agora para a próxima quarta-feira, nosso encontro plural aqui, das nossas conversas plurais. É isso, gente, por hoje. Por hoje é só, PPP pessoal. Valeu, pessoal. Bom dia. Oi.